A paz de Cristo, o amor de Maria, amado irmão, amado irmão. Hoje, 13 de novembro de 2022, domingo, dia do Senhor, dia bendito, dia sagrado, dia abençoado, dia fantástico, dia único na minha vida e na sua vida. Dia que nós temos para glorificar o nosso Deus em espírito e em verdade. Ele é o dono do domingo, gente. Não é trabalho, não é lazer, não é passeio, não é nada disso. O domingo foi feito todinho para Deus, todinho, do começo ao fim. De 0 hora a 0 hora é todo de Deus. Glorifiquemos a Deus com coração grato, com coração repleto de amor e de gratidão por esse Deus que deu a vida por cada um de nós. Amém? Vamos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, livre-me Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo sobre os nossos corações, nossas mentes, nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, até o nosso respirar, que tudo venha de Deus e volte para Ele sempre. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, mas domingo é domingo, minha gente. Domingo é o dia do Senhor. Vamos lá? Primeira leitura. Leitura da profecia de Malaquias, capítulo 3, versículos de 19 a 20a. Eis que virá o dia, abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha. E esse dia vindouro haverá de queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos, tal que não lhes deixará raiz nem ramo. Para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aqui, o profeta Malaquias, ele é boca de Deus, O profeta é aquele que anuncia o que ele escuta, o que ele vê, que Deus o diz. E ele diz assim, vai ter um dia, o dia que Deus virá, voltará, e separará o joio do trigo. Não é para ter medo, tá, minha gente? A gente não deve ter medo, aliás, a gente não deve ter medo nunca, porque a nossa rocha, a nossa segurança, ela é Cristo, não é o mundo, não somos nós mesmos. Não é nosso marido, nosso esposo, nossos filhos. A nossa rocha segura, o nosso porto seguro é único, é nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos guarda, é Ele que nos revela, é Ele que nos protege, é Ele que faz tudo. Acredite, por cada um de nós. Então, reze, se converta. Cada dia a gente tem que se converter. Lute contra o mal, contra o pecado. Peça essa graça de Deus. Não lute só. Vá sempre acompanhado com o Espírito Santo de Deus. E pronto. E no dia que Deus chamar, a gente vai estar no nosso lugar. Pronto. Para que Deus faça o que Ele quiser fazer das nossas vidas. Hoje o responsório é Salmo 97 e 98, versículos de 5 a 6, de 7 a 8 e 9a e 9bc. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave, aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor o nosso Rei. Aplauda o mar com todo o ser que nele vive, o mundo inteiro e toda a gente. As montanhas e os rios batam palmas e exultem de alegria. Exultem na presença do Senhor, pois Ele vem julgar a terra inteira, julgará o universo com justiça e as nações com equidade. Amado irmão, Deus é justo. Creia, tenha fé nele. Não se preocupe, não se preocupe com nada, não se preocupe com o dia de amanhã em termos de graça, porque a graça de amanhã já está guardada. Aproveite a graça de hoje. É lógico que você tem que trabalhar, para poder manter sua família, se manter, enfim, isso aí você não pode deixar de fazer não, viu? Dai a César o que é César e a Deus o que é de Deus. Mas quanto à graça, a solução de problemas, a vida espiritual, acredite, confie, espere, cada dia é um dia. Viva o dia da graça de hoje. Amanhã teremos um outro dia repleto da graça de Deus. Cada dia que vivemos, você tem que ter sede de viver o outro dia, porque será melhor da graça de Deus. Cada vez que você se entrega mais a essa graça, mais você receberá. É infinito, nunca vai ter fim. Você pensa, meu Deus, mas eu já tenho tudo, Cris. Graças a Deus, eu já tenho tudo. É impossível ser mais feliz amanhã. Quando você vê, Deus lhe dá outra graça.
Entendeu? Melhor ainda, maior ainda. Acredite que os planos de Deus para a sua vida são infinitamente melhores e maiores e mais extraordinários, seguros, firmes. Nossa, é o céu na terra para você e para seu casamento e para sua família. Então, deposite toda a sua esperança, toda a confiança, todo o seu amor em Jesus. Vamos à segunda leitura. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 7 a 12. Irmãos, bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós na ociosidade. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos, pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço, de dia e de noite, para não sermos pesados a ninguém. Não que não tivéssemos o direito de fazê-lo, mas queríamos apresentar-nos como exemplo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra: quem não quer trabalhar também não deve comer. Ora, ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a estas pessoas que, trabalhando, comam na tranquilidade do seu próprio pão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nossa, era sobre aquilo exatamente que Deus já falava no meu coração, aqui no meu ouvido, do que eu falei para você. É lógico que nós precisamos trabalhar, né, minha gente? Só não trabalha quem está doente, né? Quem está doente não tem como trabalhar, minha gente. O doente tem que se cuidar, né? Existem doenças terríveis e que você mais atrapalha do que trabalha. Então, o doente... Agora, com doente e criança, né? Criança tem que brincar também, estudar, tem que ser feliz. Mas, com exceção desses dois, e a pessoa que já está aposentada, que trabalhou a vida inteira, são 3 aí as exceções. Com essas 3 exceções, se você tem saúde, né? Se você já é adulto e você não está aposentado já, você não tem outra, né, gente? Tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar para poder prover a nossa vida, a nossa família, é justo. A gente tem que trabalhar para o nosso... O Brasil se desenvolver, ele precisa do nosso trabalho, todos nós. Quanto mais nós vamos trabalhar, mais nós vamos ter um país mais justo, mais solidário, mais fraterno, né? Mais irmão, que é isso que a gente quer do Brasil. Então, é arregaçar as mangas e trabalhar mesmo, e trabalhar duro, viu, minha gente? São Paulo, ele era montador de tendas. É como, creio que como se fosse meio que um arquiteto hoje, né? Engenheiro, não sei. Mas eu sei que, imagina, as pessoas moravam em tendas, né? E ele montava essas tendas. Então, era um trabalho bem remunerado, era um trabalho bom que São Paulo. São Paulo, ele era letrado, né? Ele tinha muito estudo, ele era um homem da lei, fariseu, porque era judeu antes de virar cristão, antes de se converter ao cristianismo. Então, ele trabalhava, ele trabalhava e nas horas que ele tinha de folga, ele evangelizava e ele trabalhava de novo e evangelizava. E foi assim. E se você vê numa vida de comunidade também, eles vivem uma vida orante, né? Oram o dia todo, rezam o dia todo e trabalham também o dia todo. É como diz São Bento, né? Ore e labore, né? Ou seja, reze e trabalhe e reze. O trabalho é digno demais, minha gente. É muito bom você poder prover, né, o alimento da sua boca, o alimento da sua família. É lógico que é graça de Deus, né? Você ter saúde para poder trabalhar, você ter um trabalho, você ter um trabalho digno, é graça de Deus. É 100% graça de Deus. E é extraordinário essa maneira que Deus fez para a gente poder se manter aqui nesse mundo. É temporário, mas durante esse tempo a gente precisa comer, né? A gente precisa se alimentar. Então, arregace as mangas e trabalhe, minha gente. Ore e labore, reze. Eu sempre rezei muito nos meus trabalhos. Eu ficava trabalhando e rezando o tempo todo. Porque para mim era necessário, né? O Senhor me chamava o tempo todo para ter uma vida orante. Aproveite também, bote no computador Santo Terça, Santa Missa, que tem quase todas as horas na internet. Tem esses canais de adoração eucarísticas ao vivo. Coloque, adore o Senhor, né? Vá trabalhando e vá adorando, né? Adorando a Deus em espírito e em verdade. Agradeça cada pessoa ali do seu trabalho, seu chefe, agradeça quem lhe deu o trabalho, quem lhe indicou. Agradeça a Deus a vida, a graça, o dom que você tem de fazer esse trabalho que você faz, né?
é dom de Deus, né? Ele vai, é o seu talento, um dos seus talentos é o seu trabalho que Deus lhe deu. Deus abençoe muito a sua vida, o seu trabalho. Deus abençoe em abundância, que Jesus Eucarístico viva lá no local do seu trabalho. Se você trabalha online também, viu? Porque Jesus, ele é atemporal, não tem isso não. Agora, online, ele trabalha também. Deus abençoe. Santo Evangelho hoje, segundo São Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 19. Levantai as vossas cabeças e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Opa! Simbora! Simbora mais eu. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E ainda o tempo está próximo, não sigais essa gente. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. E permanecendo firmes, que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Amém. Então Jesus aí continua proclamando, né, esse finais dos tempos, que é uma escatologia, né? Existem tantos estudos e que Deus nos mostra que um dia ele voltará, né? Mas não sabemos se assim a gente não sabe se o mundo vai acabar todo ou se será um novo mundo, né? Não sabemos o que Deus planeja. E nem devemos saber, senão ele já teria dito pra gente. Não sabemos o dia nem a hora, né? Lembre-se, se a gente soubesse que um ladrão iria assaltar a nossa casa, a gente iria esperar e guardar. Não sabemos nada disso. Por isso que a gente precisa vigiar e orar e seguir a Jesus, né? Vem e segue-me. Essa é a grande palavra desse evangelho para Deus. Apesar de não estar escrito, ser uma outra passagem, mas esse evangelho, ele quer dizer: olha, não sei como é que tá a tua vida agora, meu irmão, minha irmã, presta atenção, segue-me, entendeu? Estaremos sempre reunidos seguindo a Jesus. Ó, a gente está na fila. A gente não vai sair dessa fila de jeito nenhum. Estamos todos juntinhos assim, de mãos dadinhas, nessa fila grande de Jesus. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó, Deus te abençoe. Dominus Dei, né? Que Deus te abençoe esse domingo. Que Jesus seja adorado e glorificado por você, pelo seu marido, sua esposa, por seus filhos, enfim, por toda a sua família e seus amigos. A sua casa seja uma eclésia, né? Uma igreja doméstica. Amém? Seu coração seja a casa de Deus. Beijo da Cris. Até amanhã. Uma santa semana. Deus abençoe.